Shabbat Shalom, queridos. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do verso 8. É um texto muito conhecido, eu vou falar algumas coisas essa noite para a gente. Vamos achar? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8 e 9. Eu vou usar quase todo o capítulo, mas vamos ler um pouquinho. Vamos achar? Está escrito assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Elohim. E ele entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Eterno veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Bem? Sente-se. Amados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre vida de profeta. Nós conhecemos bem esse texto, mas você já deve ter visto outras pessoas pregando sobre isso. E essa noite eu gostaria de focar em um outro ponto da vida de Elias, que é aquele momento em que um profeta é atingido por uma seta do inimigo. Isso é uma coisa muito interessante, porque um pouquinho antes de Elias sair correndo, ele tinha feito descer fogo dos céus. Ele mandou matar 850 profetas. Ele colocou o inferno sob ridículo. Esse homem que havia feito sinais e prodígios em Israel, depois de ouvir a voz de uma mulher que disse: eu vou te matar, ele saiu correndo. E às vezes nós nos perguntamos assim: por que Elias correu de uma mulher? Lógico que você deve saber que Jezabel não é só uma mulher. Jezabel é um principado. E lógico que você também deve saber que o objetivo principal do espírito de Jezabel é destruir a vida de um profeta. Por isso, quem é profeta sabe o peso do que é ser profeta. Você abrir a boca, falar uma coisa, e meia hora depois você corre o risco de estar deprimido. Mas, Rabino, por que isso acontece? Isso acontece porque todas as vezes que o Eterno usa grandemente alguém, o inferno não vai deixar barato. Por isso, nós precisamos olhar para um profeta de uma forma diferente. Elias aqui, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele corre de Jezabel, ele caminha 40 dias até Horebe. Você imaginou esse homem andando 40 dias? Ele andou, irmãos, de medo daquela situação que ele estava vivendo. Você imagine que ele não teve medo de ninguém, ele enfrentou 850 homens. E quando uma mulher gritou para ele, o que ocorreu? Houve medo no coração dele como ele nunca antes tinha tido. Você pode dizer assim: eu tinha problema com mulher, devia ter tido algum problema na infância, pode até ser, mas ali não era só Jezabel, era o principado que estava por trás de Jezabel, que sabia que os seus discípulos, aqueles sacerdotes de Baal e de Azera, tinham sido mortos por conta de não conseguirem fazer com que fogo descesse do céu. E é interessante que Elias desafiou a esses profetas, a esses sacerdotes de Baal e de Azera, dizendo o seguinte: põe o teu sacrifício lá e invoca o teu Deus, porque Elias sabia com que ele estava mexendo. Mas olhe, Elias conhecia o Eterno e conhece até hoje. Mas será que no momento de uma grande vitória a gente não se prepara para aquilo que vai vir logo depois? Porque uma das coisas que o diabo quer fazer é roubar a nossa alegria após a vitória.
E o espírito de Jezabel foi justamente em cima desse lado da vida de Elias. Ele acabou de ter uma grande vitória, ele acabou de ser colocado num patamar único dos profetas em Israel, porque depois de Moshe, não houve um outro profeta como esse, que fizesse tantos sinais e prodígios, a ponto dele pegar o sacrifício, separar o sacrifício, separar as partes, refazer o altar e jogar água. Ele jogou 12 cântaros de água em cima do sacrifício. Alguém podia dizer assim: mas foi uma faísca que fez o fogo pegar. Para não ter dúvida, ele falou assim: eu sei o Deus que eu sirvo. Esse Deus vai fazer com que o sacrifício se consuma, com água, sem água, de qualquer jeito, mas eu vou jogar bastante água, para vocês saberem que não foi um acidente. Ele sabia o que ia acontecer, porque o Eterno não faz nada sem falar antes com seus servos, os profetas. Só que depois de uma grande vitória, o espírito de Jezabel veio para cima dele, aquele principado foi para cima de Elias, e ele andou 40 dias, 40 noites, até chegar em Horebe, por conta do temor que ele teve no seu coração. Ele não temeu os 850 profetas, mas quando aquela mulher falou, ele sentiu um peso espiritual. E quantas vezes nós estamos bem, o nosso dia está voando, nós estamos naquele dia maravilhoso, e de repente alguém diz uma palavra, pum, acabou o dia. Por que será? Porque nós não estávamos preparados para ouvir uma palavra negativa, uma palavra que veio como uma seta, entrou na nossa vida, nos traspassou e nós ficamos como Elias. Elias teve que correr. Muitas vezes nós não temos para onde correr, mas nós ficamos abatidos, tristes, enfadados da vida, dizendo: Senhor, misericórdia, Senhor. Elias correu e foi para dentro de uma caverna. Ele se escondeu de todos, até do mundo. Quantas vezes nós não temos vontade de fazer o mesmo? Quantas vezes a situação que nós estamos vivendo é tão caótica, a nossa alma está tão oprimida, que nós temos assim: eu quero entrar numa caverna. Alguns fazem até piadinha, né? Eu vou pegar uma pá, vou cavar aqui e enfiar a cabeça, igual avestruz. Não é verdade? Às vezes a gente pensa isso. E quando eu estava lá dentro da caverna, ele achou que ficou tudo certo. Ufa, agora eu estou aqui tranquilo. De repente ele ouve uma voz: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, meu filho? Eu te chamei, não foi para você ficar enfiado numa caverna, não. Eu te chamei, não foi para você ter medo. Eu te chamei para outra coisa, Elias. O Eterno estava chamando Elias. Quando a gente vê que a situação está desesperadora, quando nós já achamos que tudo está perdido, sabe quem é que vem em nosso socorro? O Criador dos céus e da terra. Amém. Vem o Senhor e fala: que faz aqui fulano? Por que você está assim? Aí Elias começa a dizer: Senhor, mataram todos os teus profetas, só fiquei eu. E o interessante é que o Senhor se manifesta a ele, o Eterno se manifesta a ele. É no fogo, é no terremoto, é na voz doce e suave. O Eterno não estava no fogo, não estava no terremoto, mas aquela voz o atraiu. Será que nós temos parado para ouvir essa voz doce e suave falar conosco e dizer assim: o que está acontecendo contigo? Por que você fugiu? Eu não te chamei para sair correndo quando qualquer demôniozinho bate o pé na sua frente. Irmão, se nós sabemos quem é Yeshua, se nós conhecemos Yeshua como nós o conhecemos, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno, não tem situação na qual nós vamos fugir. Amém. Nós estudamos aqui na Parashá de Bereshit, mostrei para os irmãos quem é Yeshua, te mostrei que ele criou inclusive os demônios.
Você se lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Satã vem tentá-lo? Ele diz assim: não tentarás. E Yeshua dizendo para ele, o eterno teu Criador. Ele deve ter olhado bem nos olhos de Satanás e dito assim: você sabe quem sou eu? Eu te criei. Cuidado com a sua boca, com a sua língua, indivíduo. E a Bíblia diz, irmãos, que os demônios sabem quem é Yeshua e eles tremem. Tremem por quê? De medo. Se eles tremem de medo, e se Yeshua está conosco, nós vamos ter medo do quê? Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Que faz aqui, Elias? O que a gente está fazendo na caverna? Não é hora de estar dentro da caverna. Se alguém precisou entrar na caverna, aquilo foi momentâneo. Elias passa alguns momentos na caverna e o Eterno chama ele para fora e diz assim: aí não, vem cá para a gente conversar. Eu quero falar com você, Elias, mas não é dentro da caverna, não é naquela situação de desespero, não é naquela situação em que você acha que você vai morrer, que você está derrotado, que você tem que ter pena de você mesmo. Você está com pena de você? Ai, mas a minha vida, eu estou com tanta luta, Rabino, vou orar para vir mais. Misericórdia, Rabino, não fala isso, vamos orar sim, porque é aí que você descobre quem é príncipe e quem não é. Você está me entendendo, irmão? Você não tem que ter pena de você, nem eu tenho que ter pena de mim, nós temos que nos levantar e lutar. O Eterno chama Elias e diz assim: sai para fora porque eu quero falar com você. E quando ele começou a expor as suas razões, o Eterno disse assim: você não é o único profeta que está vivo. E tem outro detalhe: tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem um povo esperando por você lá. Volta lá para fazer a minha obra. Quando é que eu tenho que ter folga da obra do Eterno? Na eternidade. Lá eu vou tirar folga. Sabe por quê, irmãos? Não dá para a gente parar as coisas que o Eterno nos tem dado. Não dá para parar. Sabe por quê? O diabo, o que ele mais deseja é que nós paremos, vamos estagnar e ficar quieto. Quem tem que ficar quieto é o inferno, não a gente. Por isso, irmãos, quando Elias é chamado pelo Eterno, o Eterno dá uma dura dele e fala assim: agora volta pelo caminho por onde você veio. Por quê? Porque ele foi para um lugar errado, na hora errada e com a motivação errada. Se o Eterno te mandar para qualquer lugar, inclusive se você for enviado da Conchinchina da Caixa Prega, onde o vento faz a curva, você vai ser levado lá por ele. E ele vai providenciar tudo para você chegar lá. Mas não vá sozinho. Não vá com as suas próprias pernas, com o seu desejo de dizer: ah, eu quero estar lá. Porque os que tentaram, o Eterno chamou de volta. Sabe por quê? Nós não somos pessoas comuns, nós somos pessoas com um chamado do Eterno. Nós temos uma missão a cumprir, assim como Elias tinha. E muitas vezes nós sofremos dessa síndrome de medo por ataque de Jezabel. Muitas vezes o diabo envia os seus representantes contra a nossa vida para dizer assim: você tem que ficar deprimido, você tem que ficar dentro de casa, você tem que pegar e ficar quieto, você não pode sair, você não pode falar a palavra para os outros, para de pregar, para de ir à congregação, se enfia no buraco. Eu vou te fazer uma pergunta: foi o Eterno que disse tudo isso para você? Por que nós damos ouvidos a esta voz? Porque nós não sabemos quem é que está falando. Se nós conhecêssemos esta voz, nós repreenderíamos e diríamos: para trás de mim, Satanás. Assim como Yeshua fez, quando Kefa falou com ele: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Yeshua: opa, essa voz eu conheço, essa metodologia eu também conheço. Tem misericórdia de ti? Não. Quem tem que ter misericórdia de nós é o Eterno. Nós não temos que ter aquele sentimento de autocomiseração. Ai, coitado de mim, eu faço tanto pelo Eterno, eu sou uma pessoa tão boazinha. De boas intenções, o inferno está cheio e vai ficar mais lotado ainda, meu irmão. Quanta gente que ao invés de se posicionar da forma correta, faz isso. Essa semana,
Na quarta-feira eu fui para a escola, nós não tínhamos aula. Tivemos uma palestra com uma pessoa muito famosa no estado de São Paulo. Não vou dizer o nome dele por questões éticas. Irmãos, você precisa ver, ele pregou para a plateia. Pregou. Ele estava falando sobre mercado de trabalho. Ele pregou. E disse assim: nós temos que avançar, nós não podemos parar, porque o futuro nos espera. Eu olhei e falei assim: meu pai, entende? Se nós não falarmos, Yeshua disse que as pedras clamariam. As pedras estão clamando e nós não estamos ouvindo. Se você entrar no YouTube, você vai ver um monte de gente falando coisas que nós devíamos dizer e nós não estamos dizendo. Quero terminar, irmãos, dizendo para você uma coisa. Elias só voltou por um motivo. Ele sabia de quem era a voz que ele estava escutando. Eu quero te pedir uma coisa: pare para escutar a voz do Eterno, a voz que fala com você as coisas que precisam ser ditas. Satanás vai dizer para você as coisas que você quer ouvir. O Eterno vai dizer as coisas que ele precisa te dizer. São coisas diferentes. Nós queremos ouvir aquela coisinha assim: não, fulano, é isso mesmo, você está fazendo a coisa certa. Fique em casa mofando. É isso que você quer ouvir. A voz do Eterno é assim: levanta, junta as coisinhas e vai para a minha obra. É isso que o Eterno tem falado conosco, irmãos. Fazer a obra não tem dia, não tem hora. Elias, quando ele achou que estava tudo ruim, o Eterno disse assim: filhote, quem cuida da sua vida sou eu. Se você está deprimido, vai fazer a obra. Está com problema, vai ler a palavra. Quantas pessoas entraram aqui, irmãos, sentaram para ouvir a Torá e foram curadas ouvindo a palavra? Quantas? Muitas pessoas. Só que essas pessoas, elas tiveram uma atitude de vir para poder ouvir. Terminando, gostaria de te dizer o seguinte: Yeshua está muito próximo de aparecer nos céus. Os irmãos não querem que ele venha. Eu quero. Eu quero. Com certeza. Eu quero. E os céus estão dando sinais. Se os irmãos estão acompanhando as notícias estão dizendo isso para nós. Todo dia eu posto pelo menos uma notícia. E de 2 meses para cá, pelo menos uma vez por mês, uma notícia, ela tem cunho escatológico, só que em forma de notícia. Os jornais estão noticiando a volta de Yeshua. Yohanan diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à congregação. Que cada um de nós pare para ouvir. E não está no tempo não, irmãos, a gente pegar e se encolher. Está no tempo da gente pegar, colocar a mão no arado e não olhar para trás, irmos adiante para fazermos aquilo que o Eterno tem para fazer, através da nossa vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Querido Espírito Santo, em nome de Yeshua eu quero te agradecer por este Shabat. Pai, nós sabemos que esse é um tempo no qual o Senhor nos chamou para nós arregaçarmos as mangas e lutarmos contra o inferno. Pai, eu não aceito, Pai, eu não admito, Pai, de ver o diabo nos derrotando. Em nome de Yeshua, Pai, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra os servos do Eterno, contra a congregação do Eterno. E o inferno não prevalecerá contra nós, contra a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. O inferno não prevalecerá contra os projetos que o Senhor nos entregou. Então, em nome de Yeshua, nós nos levantamos agora, Pai, contra o inferno, contra as hostes espirituais da maldade. E nós te pedimos, querido Yeshua, toma essa causa por nós. Tu que és o nosso advogado que está à direita do Eterno, à direita de Elohim. Eu te peço agora,
Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós a Tua presença, Senhor. O que nós precisamos agora é que a Tua glória possa inundar essa terra. E a Tua palavra diz que o Senhor seria conhecido, Pai, que a Tua palavra seria conhecida, assim como as águas cobrem o mar. Que assim seja, Pai, que o Eterno faça cumprir e que sejamos nós aqueles que levaremos a Tua palavra pelo mundo, Papai, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém.